E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais um documentário. Dessa vez, vamos de Reinventando a Carne, essa dalizinha que você indicou. Já de cara, te confesso que me deixou bastante pensativo. Esse documentário realmente dá o que pensar, né? A começar por aqueles números de animais abatidos no mundo a cada minuto me deixou chocada. Imagina só, humanos e animais de criação somam 95% da biomassa de mamíferos no planeta. É muita coisa. Ó, mano, impactante mesmo. O documentário vai além, mostrando as consequências dessa produção em massa de carne para o meio ambiente. Anotei aqui que a pecuária responde por 12% de todos os gases de efeito estufa, sabia? Mais que todo o setor de transportes. Sim, e a emissão de gases é só uma parte do problema. O documentário mostra também como a pecuária usa 80% das terras férteis do mundo, contribuindo por desmatamento e a perda de biodiversidade. É como se a gente estivesse sacrificando o planeta para continuar comendo carne. E aí que a coisa fica interessante, porque o documentário não se contenta em só mostrar o problema, ele mergulha em várias alternativas. Uma delas é a carne cultivada em laboratório, da empresa Good Meat. Você lembra como funciona? Lembro sim. Eles pegam uma célula muscular de frango e a cultivam em bioreatores nos tanques enormes e controlados. A célula se multiplica e forma tecido muscular igualzinho ao da carne, só que sem precisar criar e abater nenhum animal. E tem uma cena do Josh Tetrick, o fundador da Good Meat, experimentando essa carne de laboratório. Ele fica impressionado com o sabor e a textura, até comenta que é mais macia que a carne tradicional. O que você achou dessa alternativa? Me parece uma solução promissora, principalmente pensando no meio ambiente. Se conseguirem produzir essa carne em larga escala e com um preço mais acessível, pode ser uma boa alternativa para diminuir o impacto da pecuária tradicional. E falando em alternativas, o documentário também mostra a Planted, uma empresa suíça que usa plantas para criar produtos que imitam a carne. Eles usam proteína de soja, óleo de canola, farinha de feijão e arroz para fazer essas carnes vegetais, inclusive o filé, que até o chefe de cozinha experiente não conseguiu diferenciar da carne de verdade. O segredo, pelo que vi no documentário, está na fermentação. Com fermentação, eles conseguem criar aromas e sabores mais complexos, além de deixar a textura mais parecida com a da carne animal. É impressionante como a tecnologia está avançando, né? Mas o documentário também mostra outras abordagens, como a da família Maia, na Alemanha. Eles largaram a pecuária convencional para criar suas vacas de um jeito mais ético e respeitoso. É verdade. A família Maia deixa as vacas livres, sem confinamento, e até desenvolveram um método de abate mais humanizado, feito no próprio pasto. Eles querem diminuir o sofrimento dos animais em todas as etapas. É uma abordagem interessante, né? Em vez de buscar alternativas para a carne, eles tentam mudar a forma como a carne é produzida. O que você achou? É uma abordagem válida, mas cheia de desafios. O documentário mostra que a família Maia tem problemas com as autoridades por não seguir as regras, como a identificação do gado com brincos. É um conflito entre a ética pessoal e as regulamentações. E falando em desafiar convenções, o documentário apresenta Alison Van Ninayan, uma pesquisadora que usa biotecnologia para melhorar a produção de carne. Ela está pesquisando uma técnica para gerar só bezerros machos usando manipulação genética. Essa técnica é polêmica, né? A ideia é que os machos ganham peso mais rápido, que seria mais eficiente para a produção de carne. Mas isso levanta questões éticas sobre até onde podemos interferir na natureza. E o documentário não foge dessas questões. Ele nos faz pensar sobre os impactos a longo prazo da manipulação genética, tanto para os animais quanto para o meio ambiente. E para fechar com chave de ouro, o documentário nos leva para a Finlândia, para conhecer a Solar Foods e o Solen. Você lembra o que é o Solen? Claro, aquele pó nutritivo feito de bactérias, né? É como se fosse um hack na fotossíntese, criando comida sem precisar de plantas ou animais. Exatamente. Essas bactérias se alimentam de CO2, hidrogênio e minerais e produzem um pó cheio de proteínas, vitaminas e minerais. A Solar Foods já está vendendo o Solen em Singapura e a ideia é que ele seja usado como ingrediente em vários alimentos. Que o documentário mostra chefs usando o Solen em receitas, com resultados bem apetitosos. É incrível como a gente pode cultivar alimento a partir de bactérias, né? É sim, e o Solen tem um potencial enorme para revolucionar o sistema alimentar. É uma alternativa sustentável que não precisa de terras férteis nem emitir gases de efeito estufa. E aí, o que você achou de todas essas alternativas? Qual te deixou mais curioso? Nossa, é difícil escolher só uma. Cada um tem seu lado bom, seus desafios e suas implicações. Acho que o mais legal é ver como estamos buscando novas formas de produzir o que comemos, de um jeito mais justo para os animais e para o planeta. E estamos de volta para nossa imersão no Reinventando a Carne. A gente estava falando das alternativas, mas teve uma parte do documentário que me pegou de jeito, sabe? Eu queria até ouvir o que você achou. E como você tá falando, aquela cena no açougue, né? É bem impactante a forma como eles mostram tudo sem esconder nada. Exatamente. A gente vê o açougueiro trabalhando, cortando a carne, e escuta os sons dos animais, tira a gente da zona de conforto, faz pensar sobre de onde vem a carne que a gente come. Acho que essa é a intenção, né? Fazer a gente encarar o custo real da carne. Muita gente prefere não pensar nisso como se a carne simplesmente aparecesse no supermercado prontinha para comprar.
parece que a gente meio que terceiriza a culpa, né? Deixa para outras pessoas a parte chata de lidar com o abate, para a gente poder comer carne sem ter que pensar no lado ruim da coisa. E o documentário joga essa realidade na nossa cara. Mostra que por trás de cada bife, cada pedaço de frango, tem um animal que foi criado e morto para virar comida. E não é só a questão ética, né? O documentário também mostra dados alarmantes sobre o impacto ambiental da pecuária. Lembra daqueles números sobre desmatamento e emissão de gases? Assustador pensar que a produção de carne contribui tanto para a crise climática. Sem falar no consumo de água, que é outro problemão. Criar gado e plantar a comida deles exige uma quantidade absurda de água. É como se a gente estivesse destruindo o planeta para sustentar um hábito que, no fundo, não é essencial para nossa sobrevivência. Tem tanta alternativa mais sustentável, como você já falou. Vegetais, legumes, frutas. Com certeza. E o documentário mostra que essas alternativas estão cada vez mais gostosas e fáceis de encontrar. A tecnologia está avançando rápido, já tem produtos vegetais que imitam a carne direitinho, tanto na textura quanto no sabor. Mas mudar o que a gente come não é fácil, né? A carne está tão enraizada na nossa cultura que é difícil imaginar uma refeição sem ela. O documentário mostra bem isso, como a carne está presente em tudo, do churrasco em família ao jantar romântico. Verdade, a carne tem um significado cultural e social muito forte, mas acho que o documentário nos convida a questionar esses hábitos, a repensar nossa relação com a carne e buscar um equilíbrio entre o prazer de comer e a responsabilidade com o planeta e os animais. E ele dá esperança de que essa mudança é possível. Mostra exemplos de pessoas, empresas que estão buscando alternativas, inovando no setor de alimentos, repensando a produção do que a gente come. É isso aí. A gente vê a Good Meat cultivando carne em laboratório, a Planted criando carnes vegetais, a família Maia buscando uma forma mais ética de criar animais. São iniciativas que mostram que tem um caminho para um futuro mais justo e sustentável. E qual é o nosso papel nisso tudo? O que a gente pode fazer na prática para ajudar nessa mudança? Acho que o primeiro passo é a conscientização. Se informar sobre o impacto da carne. Conhecer as alternativas, pensar nos nossos hábitos, nas nossas escolhas. E se aventurar na cozinha, experimentar coisas novas. Como você falou, as carnes vegetais estão cada vez melhores e tem um monte de receita deliciosa sem carne. E não precisa ser radical, virar vegetariano ou vegano do dia para a noite. A ideia é buscar um equilíbrio. Comer menos carne, escolher produtos sustentáveis, variar o cardápio. E essa mudança de atitude, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença para o planeta. Imagine um mundo com menos desmatamento, menos emissão de gases, menos sofrimento animal. Um futuro que vale a pena lutar, né? E o documentário mostra que essa luta já começou. E você que está acompanhando a gente nessa imersão, o que você acha de tudo isso? O que te fez pensar? O que você está fazendo para ter um futuro mais sustentável? Compartilha com a gente suas ideias, suas dúvidas, suas experiências. Voltamos já para finalizar nossa conversa. De volta para a última parte da nossa imersão no Reinventando a Carne. A gente já explorou as alternativas, os impactos, os desafios, mas sabe, tem uma coisa que o documentário fala que me deixou encucado. Sei qual você quer dizer. Aquela ideia de que buscar alternativas para a carne pode ser só uma forma de aliviar a consciência, né? Isso. É como se, em vez de questionar a nossa relação com a carne em si, a gente só quisesse continuar comendo sem culpa, sem ter que encarar as consequências éticas e ambientais. E eles usam a carne de laboratório como exemplo, né? Por mais incrível que seja a tecnologia, será que ela realmente resolve o problema? Ou só mascara a questão, deixando a gente continuar com os mesmos hábitos, sem questionar a ética por trás deles? Pois é exatamente isso. E essa questão vai além das alternativas. Faz a gente pensar na nossa cultura alimentar, em como a carne virou o centro de tudo. Por que será que a gente associa a carne a status, poder, masculinidade? São questões complexas, né? Tem a ver com história, sociedade, cultura. Mas a gente precisa discutir isso para poder mudar de verdade nossa relação com a carne. E essa mudança, para mim, precisa ir além das nossas escolhas individuais. Concordo. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a produção de alimentos sustentáveis, que regulem a indústria da carne, que ensinem as pessoas a se alimentarem melhor. A gente precisa de um debate honesto e aberto sobre o futuro da alimentação sem radicalismos, mas com respeito a todas as opiniões. O Reinventando a Carne provoca, inquieta, faz pensar. E acho que esse é o grande mérito do documentário. Tirar a gente da zona de conforto e convidar para essa discussão tão importante. E é isso que a gente te convida a fazer também. Compartilha suas reflexões, suas dúvidas, suas experiências. O futuro da alimentação está em jogo e a sua voz faz diferença. Quem sabe, daqui a um tempo, a gente olha para trás e vê que essa reinvenção da carne foi só o começo de uma revolução alimentar muito maior, que mudou a nossa relação com o planeta e com todos os seres vivos. Assim, a gente termina a nossa imersão no Reinventando a Carne. Esperamos que tenha te inspirado a repensar seus hábitos, buscar alternativas e participar dessa discussão tão importante. Até a próxima!